Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 11 de setembro, cuja leitura bíblica do dia, Lucas 19, Salmo 42 a 45. Vamos ao texto. Abra comigo Lucas 19, a partir do versículo 41. 41 a 44, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Eu não sei se você já perdeu oportunidades especiais, situações que eram importantes para a sua vida, talvez uma entrevista de emprego, talvez a oportunidade de uma prova importante para a sua formação profissional, para os seus estudos, talvez a oportunidade de algo que seria tão importante para o seu dia a dia, mas que por descuido seu, por desprezo seu, você acabou deixando de lado. E isso se aplica a várias situações da vida. Mas aqui Jesus falava algo interessante. Falava a respeito da cidade de Jerusalém, de que não conhecia, ao menos naquele dia, a sua paz estava encoberta aos seus olhos. Eles não haviam conhecido o tempo da visitação. A palavra traduzida como visitação é o termo grego episkope. É o mesmo termo usado para indicar o encargo apostólico na sucessão de Judas, que havia se suicidado, Atos 1:20. O termo que aparece lá é o termo episcope, também é traduzido como neste encargo, esse bispado. E também é o mesmo termo usado para se referir às qualificações necessárias para quem deseja exercer o ministério de um bispo, 1 Timóteo 3:1, falando do episcopado, né, que almeja o episcopado, obra muito excelente, deseja. Apesar de o termo também significar supervisão, ministério de supervisão, ou ofício, ou cargo, ou ofício de um ancião, supervisores ou dirigente de uma igreja, primariamente o termo episcopo significa investigação, inspeção, visitação. Aquele ato pelo qual Deus examina e sonda os caminhos, prescruta o caráter dos homens, a fim de decidir o seu destino, seja alegre ou triste. Lembremos que o inferno é real. É um termo usado também para indicar a volta de Cristo. 1 Pedro 2:11, 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, episcope, pelas obras que vós observem.
Na Nova Bíblia Viva, olha como é que esse verso é traduzido. Tome cuidado com o modo como você se comporta entre os seus semelhantes não salvos, porque assim mesmo que eles acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. Epíscope. Na NVT, a nova versão transformadora, fica assim a tradução. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Epíscope. Deus nos visitou. Ele veio em forma humana. O Verbo encarnou. O Filho unigênito do Pai tornou-se Filho do Homem. Em completa obediência, entregou-se por amor a nós, morrendo em nosso lugar, por culpa de nossos pecados, derramando o seu precioso sangue. Deus examina e sonda o caminho de cada um de nós, o meu e o seu. Ele prescruta o nosso caráter, a fim de decidir o nosso destino. Seja alegre na eternidade com Ele no céu, ou seja triste na perdição eterna longe dele, no inferno e posteriormente lançados no lago de fogo. De acordo com a nossa correspondência à sua primeira visitação. Deus nos visitou para nos salvar de nossos pecados. Lucas 1, 67 a 79. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus nos visitou em Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Mas também Deus nos visitou em Jesus para nos fazer seu povo. Atos 15, 7 a 18. E havendo grande contenda, que o concílio teológico lá de Atos 15, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão, que é Pedro, né? Relatou
como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Lembra das reflexões sobre mencionava o tabernáculo de Davi? Que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Deus nos visitou. O tempo da visitação nos foi oportunizado em Cristo Jesus, para que nós fôssemos feitos povo de Deus. Olhando para o nosso contexto, verso 28 a 36, diz assim: e dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister, porque o Senhor precisa. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister, o Senhor precisa. E trouxeram-no a Jesus. E, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. Aquela, eu falei em uma, duas, talvez mais reflexões, a entrada triunfal de Jesus, mas em Jerusalém, em que Jesus ali estava sendo, pela multidão, aclamado como rei, uma multidão vinda do povo que vinha seguindo Jesus no caminho, mas também de pessoas que já o conheciam da Galileia e naquela época, naquela semana, estavam indo a Jerusalém para a celebração da Páscoa, ok? Viajaram para lá, das cidades ali da região da Galileia. E que estavam hospedados não em Jerusalém, mas nas cidades ao redor, tá? Vamos chamar assim, na grande Jerusalém. Não tem as grandes cidades? Tem a capital e tem as cidades ao redor. A grande São Paulo, grande Rio, grande Belo Horizonte, a região metropolitana, como se estivessem na região metropolitana de Jerusalém, para você entender. Então, eram pessoas que o conheciam e os que já vinham seguindo a ele pelo caminho, aclamando ele como o rei. Interessante e eles reconheceram isso, certamente por conta também da profecia já estabelecida em Zacarias, Oséias, se eu estiver me lembrando bem, de que ele viria sentado no jumentinho. Só que diferente da expectativa de que tinham da entrada do rei para governar, Jesus veio assentado no jumentinho como um rei humilde, não num cavalo de guerra, assim ele virá no seu retorno, lembra lá de Apocalipse 19, mas para mostrar que ele vinha em paz, para nos reconciliar com Deus, não para destronar o governo romano ali, físico, terreno, em Israel, mas trazer o reino de Deus aos nossos corações, para que o reino de Deus estivesse em nós, trazendo seus valores.
E quanto mais se aproximava de Jerusalém, em sua descida no Monte das Oliveiras, mais Jesus ele era aclamado como rei. Contudo, a maioria não aceitou a oportunidade que Deus lhes havia oferecido. Por quê? Porque foi a maioria dos israelitas que se converteram a Jesus? Não, nós sabemos que não. Pela própria palavra nos mostra isso. E de fato, a cidade ela seria cercada, sitiada, oprimida, até ser invadida e desolada, conforme a história comprova que aconteceu no ano 70. E aí, pergunto a mim e a você, também vamos ignorar que o Verbo encarnou, nos oferecendo a misericordiosa oportunidade que ainda está disponível de nos arrependermos de nossos pecados e nos rendermos completamente a Cristo, em plena certeza de fé, aguardando a sua segunda visitação? Vamos ignorar? Por que eu pergunto isso? Porque é possível, falando especificamente com aqueles que se dizem de Cristo, de nós ignorarmos o tempo da visitação. Aquele que ainda não disse sim a Jesus no seu coração, também precisa reconhecer o tempo da visitação, se render a Jesus, todo ser humano. Mas, além de me comunicar talvez com algum descrente que possa estar ouvindo nessa hora, eu quero direcionar àqueles a quem eu chamo de irmãos, que professam a mesma fé. Nós podemos desprezar, ignorar esse tempo da visitação. Hebreus 2, de 1 a 10. Contexto de uma carta para alertar os irmãos a não abandonarem a fé mesmo em meio ao tempo de perseguição, de provação que eles estavam passando, ok? E com medo de se declararem de Cristo, num tempo em que a fé cristã ela era rechaçada pelo Império, muitos estavam abraçando o judaísmo e alguns, inclusive, retornando ao judaísmo. A carta vem alertar isso. Por isso que o autor aos Hebreus ele vem exaltando Jesus Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação à lei, em relação ao sistema sacrificial, e vem exaltando a Jesus, ok? E aí, logo no capítulo 2, versos 1 a 10, o texto nos diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nos atentar com mais afinco, empenho, dedicação para aquilo que já temos ouvido. Não é para uma coisa que não ouvimos, mas é para que em tempo algum nos desviemos dela. Em tempo algum. Por quê? É possível que alguém se desvie da fé? Está na Bíblia? Sim. Sim. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, os cristãos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, o próprio Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas
e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que se sujeitou ao mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, presta atenção, que é o homem para que dele te lembre, está falando em relação a Salmo 8, verso 4. Ou filho do homem para que o visites, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O escritor aos Hebreus está falando, gente, nós desprezaremos que Deus visitou a humanidade em Jesus, tornando ele o nosso Salvador. Nós vamos desprezar essa mensagem? Nós que já temos ouvido, vamos nos desviar dessas verdades que Deus nos visitou para nos salvar e nos fazer seu povo? Então é possível, sim, nós também não conhecermos o tempo da nossa visitação. A não reconhecermos que hoje nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. A reconhecer que hoje nós precisamos permanecer em Cristo. Como, então, nós não desprezarmos a Jesus nesse tempo da visitação, na oportunidade que nós temos de render a nossa vida a Ele. Versículos 37 a 40. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, nós precisamos reconhecer, crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Rei, que visitou ao mundo para nos salvar. João, capítulo 1, versos 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jerusalém, aqui exemplificada. Mas a todos, quantos o receberam, os que o aclamaram como rei, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne
nos visitou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, aclame a Jesus como o Rei do seu coração. Receba-o como o Senhor de todo o seu viver. Renda-se a Ele como seu Salvador, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Triunfou sobre o príncipe do mundo, foi elevado acima de todos, recebendo o nome sobre todo nome. Ele é o cabeça da igreja, está no trono do universo. Ele é Deus que nos visitou e quer governar o seu e o meu coração. Vamos nós também desprezar o tempo da nossa visitação? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.